Ok. Ok, pessoal, sejam muito bem-vindos à aula de número 14 do nosso intensivo. A aula de hoje é um assunto que vocês morrem de medo, que eu não entendo o porquê. Alguém arrisca qual é o assunto que nós vamos dar hoje, não? Alguém arrisca O qual have assunto? da Elineide? Não é o have, não, meu querido, mas have Present poderia perfect. ser. Então, quase, cá, bateu na trave. Hoje eu vou falar todos os tempos verbais e nós vamos fazer exercício dos tempos verbais. Para início de conversa, eu já falo para vocês que os tempos verbais são muito mais fáceis do que os tempos verbais em português. Alguém duvida? Não? Não. Vamos lá. Não. Quer ver uma coisa? Fala um verbo qualquer aí, Andrezinho. Study. Não, em português, estudar. Study. Pronto, já que você falou study, vamos falar estudar. O verbo estudar, certo? Estudar. Vamos conjugar ele em português? Eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos, vós estudais, eles estudam. Tô certo aí, não? Nós vimos 6 maneiras de conjugar o verbo. 6 derivações do verbo. Tô certo ou tô errado? Agora vamos ver em inglês. I study, you study, he, she, it studies, we study, you study, they study. Tive duas maneiras de se falar o verbo. É mais fácil ou não é? Então, daí de cara, eu já falo para vocês que o verbo em inglês é 1000 vezes mais fácil do que o verbo. Os tempos verbais em inglês são 1000 vezes mais fáceis do que os tempos verbais em português, tá? Então, preparei um material para vocês, tá? Que tá, ó, uma beleza, tá? Mas é uma beleza de verdade, tá? Então, vou falar sobre ele. Já vamos começar, porque nós temos muitos slides hoje, né? Carlinhos, bem-vindo. Abriu o microfone aí. Chegou a Elineide. Bom, para início de conversa, já começando nossa aula, nossa querida aula aqui com vocês. Soraya chegando, ok. Estão vendo aí, Andrezinho? Estão vendo a tela cheia? Ok. E agora? Estão vendo? Passou a tela? Passou. Show de bola. Maravilha. Pessoal, é o seguinte. Tempos verbais em inglês. Quem não assistiu o iníciozinho da aula, assista depois, porque eu provei que os tempos verbais em inglês são muito mais fáceis que em português. Em português, nós pegamos um verbo aqui que o André escolheu. Tivemos 6 derivações desse verbo, né? E em inglês, 2 desse mesmo verbo sendo conjugado no presente simples. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Imagine que os tempos verbais em inglês, nós temos uma base dos tempos verbais em inglês. Como tudo, né? Como toda obra, nós temos uma base para que essa obra fique de pé, né? Nós temos uma base para que essa construção fique de pé. Então, pensando nos tempos verbais em inglês como uma construção, a base dos tempos verbais em inglês são 3: presente, passado e futuro. Pô, Sasha, isso eu já sabia. Será que você sabia? E se eu falar para vocês que o tempo verbal mais utilizado é o presente simples, você acredita? E se eu te falar que o presente simples também é o tempo verbal que as pessoas mais erram nas provas, você acredita também? Porque as pessoas ficam tão preocupadas em estudar os outros tempos verbais que acabam errando nos tempos verbais do presente simples. E hoje eu vou mostrar isso para você. Inclusive, hoje eu trouxe exercícios que nós vamos fazer sobre os 3 principais tempos verbais. Mas vamos dar uma olhada aqui, ó. Passado, que para início de conversa, já que eu adoro falar de fonética, o passado eu não falo past, eu não uso T com o passado como past, eu uso pass, passado, eu falo pass, não falo o T. Lembrando que o inglês, quando eu falo inglês, principalmente a letra P no inglês, é o inglês, a gente imposta a voz, tá? É past, como se você fosse dar um punch, né?
past, ok? Past como como passado, tá ok? Tranquilo até aí? Beleza. Então, ó, simple past, ou seja, passado simples, past continuous, passado contínuos, e past perfect continuous, passado perfeito contínuos. O que vocês vão perceber? Na nossa base, que eu acabei de dizer que é a nossa base, né, dos nossos tempos verbais, que é presente, passado, futuro, que nessa ordem está passado, past, presente, presente, present, presente e futuro, future. Lembrando que o E eu não pronuncio, né? O E final não pronuncio de future. Beleza? Boa noite, Márcio. Bem-vindo, querido. Ok? Então, vamos lá. Continuando, o que nós temos aqui? Nós temos, para início de conversa, dentro da base da construção, falando dos tempos verbais, mas sei que chegou agora, estamos falando de todos os tempos verbais, tá? Oba! Todos. E aí é o seguinte, a nossa base, presente, passado e futuro, elas vão derivar também em 4 posições. Essas 4 posições são elas: a simples, a contínuos, a perfeita e a perfeita contínuos. Vou repetir. Nos tempos verbais, nós temos uma base, como qualquer construção. Nossa base tem presente, passado e futuro. Past, present, future. Ok? Future, porque eu não pronuncio E no final das palavras em inglês, e o futuro também não, exatamente. Por isso que é future. Acaba com o som do R. Então, passado, presente, futuro. Para essa base existir, eu ainda tenho os pilares dessa base. E os pilares dessa base são 4. Quais são eles? Simples, contínuos, perfeito e perfeito contínuos. Tudo bem até aí? Tic e teco ainda não estão brigando, não. Então, segura a onda aí. Então, é o seguinte. O que a gente tem nessa brincadeira? A gente tem que o simples vai ser o verbo conjugado no presente simples. Claro, tranquilo. Beleza? Presente simples, simple present, olhe para o do meio, coluna do meio, né? Estou igual aquela zebrinha, vocês não vão lembrar disso, não é da época de vocês, mas eu sou da época que tinha uma zebrinha no Fantástico. Fala, coluna do meio, é exatamente isso. Eu sou dessa época, Sasha. Não se entrega, não se entrega. Ainda dou chance vocês ficarem. Eu sou dessa época e quando você nasceu eu já estava desfraldando, só para dizer. Era muito bom. Só mexia o olho, era mal feita que era beleza. Mas vamos lá. Olha aqui, ó. Simple present, presente simples. Present continuous, presente contínuos. Present perfect, presente perfeito. Present perfect continuous, presente perfeito contínuos. Sasha, mas todo mundo explica assim. Eu queria agora que você me explicasse de uma maneira diferente. E como eu sempre inovo, e como eu sempre trago de forma diferente, o Márcio está aqui, sabe disso, alguns alunos sabem disso, que eu nunca trago nunca uma aula minha é igual. Não é, Márcio? Então, beleza. Vamos lá. Vamos começar a explicar o presente simples. Detalhe, não sair desse slide. Tenho 67 slides hoje. Mas vamos lá. Mas tem 67. Mas temos exercício, calma. É o quê? Peraí. A maioria é exercício. Mas vamos lá. Olha aqui, ó. Simple present. Sasha, o que é isso? É algo que está acontecendo no presente? Não, é algo que acontece. É algo que acontece. Ponto. Não estou falando algo que acontece no presente. Então, algo simplesmente, pensa assim, algo, Sasha, que simplesmente acontece. Beleza até aí? Tranquilo. Sasha, vamos ao segundo. Presente contínuos. Algo que está acontecendo no presente. Está acontecendo no presente. Está acontecendo agora. Tranquilo? Present perfect. E vocês vão entender por que eu chamo o verbo have
ou auxiliar, que ele pode ser um auxiliar, um verbo, de perfeitinho. Porque toda vez, meus caros, que vocês verem este nome, perfect, vocês vão ver que o have vai aparecer. E o have vai aparecer como auxiliar. Ora, Sasha, você me explicou em aulas passadas, né, não muito longínquas, que o have, quando é utilizado como auxiliar, depois dele, com certeza, virá um verbo, que esse verbo será o verbo principal. Bem-vindo, Hans. Ok? Então, temos aqui, ó, presente simples, algo que acontece no presente. Presente contínuos, algo que está acontecendo, endo, indo, gerúndio, né? Ando, indo, algo que está acontecendo no presente. Beleza, tá aí? Presente perfeito. Opa! É algo que vem acontecendo no presente. Vou repetir. Presente perfeito é algo que vem acontecendo no presente. Eu estou no primeiro tempo verbal, hein? Presente perfeito contínuos. E agora? Opa, perdão, vou corrigir. Presente perfeito contínuos. Algo que vem acontecendo no presente. Presente perfeito contínuos, que é o gerúndio. Quando vocês verem esse contínuos, coloca um igual no seu caderno do tamanho da folha, escrito assim, ó, contínuos é igual a gerúndio. Toda vez que eu ver este nome contínuos é igual a gerúndio. Então, só corrigindo, present perfect continuous, já que eu já falei dele, é algo que está acontecendo, que vem acontecendo no presente. A diferença dele para o present continuous é que present continuous é algo que está acontecendo no presente. Olha o está. E aí te lembra o quê? Verbo to be. Já de cara. É ou não é? Beleza? Mas eu vou explicar algumas peculiaridades, mas primeiro quero que vocês entendam. E o presente perfeito? E aí? É algo que acontece. Só que algo que acontece não simplesmente acontece. É algo que acontece, mas que leva o have de presente como auxiliar. Mas que acontece. Beleza? Simple past. Past como passado, que a gente não pronuncia o T. Past. Simple past é o passado simples. Algo que aconteceu no passado. É ou não é? Beleza? Vamos ao segundo. Past continuous. É algo que estava acontecendo no passado. Tá aí, tudo bem? E olha só o que eu estou dizendo. Estava acontecendo. Te lembra o quê? Verbo to be no passado. Verbo to be, né? Não é ser ou estar? Estava, verbo to be no passado. A gente vai chegar lá. Past perfect. Opa! É algo que estava acontecendo no passado, mais algo que estava acontecendo no passado que eu vou levar o have de presente, mas esse have vai estar no passado. Lembre-se o seguinte, toda vez que eu mudo o tempo verbal, quem sofre alteração não é o verbo principal, é o auxiliar. Ok? O único caso que o auxiliar continua, o verbo principal sofre alteração é no simples, no tempo verbal simples. Ok? Beleza? Então, no tempo verbal simples, ou seja, o passado simples, o meu verbo sofre alteração para o passado. Porque os outros, ou ele vai sofrer para o gerúndio, ou ele vai ter um auxiliar de presente. Então, isso que eu falei, por favor, anotem. Vamos lá. Passado perfeito. Já falei para vocês, agora o passado perfeito contínuos. Opa, perfeito contínuos é algo que vinha acontecendo no passado. Algo que vinha acontecendo no passado. Só que algo que vinha acontecendo no passado,
e que, teoricamente, não precisa necessariamente, não está acontecendo agora. Aconteceu no passado, vinha acontecendo e até um certo ponto no passado. Beleza? Futuro. Futuro. Nós temos algo que vai acontecer no futuro, presente simples. Algo que vai acontecer. Ponto. Futuro contínuos. Algo que vai estar acontecendo. Olha o gerúndio. Tranquilo, pessoal? Até aí? Futuro perfeito é algo que vai acontecer, mas a gente leva o auxiliar para dizer que está no futuro. E qual auxiliar que eu disse que já antes de eu passar para o próximo slide, antes de vocês verem isso na prática, antes de descomplicar a cabeça de vocês, qual auxiliar que é futuro? Will. Eu sempre brinquei, né, do Will com Will Smith, que o Will é futuro, né, que ele fez os filmes Eu Sou a Lenda, Eu Robô, então ele é o futuro. Então, will é futuro é o will. Então, todos esses, Sasha, que eu estou vendo no futuro, terei o will? Sim, eu terei. Ok? É ou não é? Alguém discorda de mim? Alguém discorda? E o going to? Opa, calma, vamos lá. Primeiro pensa no will. Depois a gente vai chegar no going to. Tá? E a gente traz a diferença do going to e do will. Mas pensa no will. Sabe por quê, Márcio? Se a gente chega de cara, e qualquer gramática vai te dizer isso, inclusive, e já fala de cara do will, do going to, a gente confunde a cabeça de vocês de tal maneira. Então, vamos pensar no will. Will é futuro, todos esses aqui terão will. Sasha, teremos exceções? Teremos, mas calma. Não pensa nisso agora. Pensa no will. Então, futuros contínuos é algo que vai estar acontecendo no futuro. Ok? Futuro perfeito é algo que vai acontecer no futuro, levando a partícula do futuro. Futuro perfeito contínuos é algo que vai vir a estar acontecendo no futuro. Vamos pensar no português, se a gente tentar traduzir, que em inglês não se traduz, né? Se interpreta. Vamos para a prática? Estou doido para vocês fazerem exercício aqui comigo. Olha aqui. Vamos aqui, ó. Tempos verbais. Então, utiliza-se dessa forma. É forma, tá? Tá froma aqui, mas é forma. Eu que digitei errado. Então, verbal, né? Cadê o Arnaldinho para me zoar numa dessa? O Arnaldinho não está aqui hoje. Então, ocorrendo agora e quando ocorre frequentemente. Então, olha, utilize-se essa forma de tempo verbal para descrever alguma ação que está ocorrendo agora, presente. Mas a gente fala, Sasha, mas não está ocorrendo, não é algo não tem que ter o gerúndio do nosso ocorrendo? Não necessariamente. Está ocorrendo, a gente pensa que é algo que está ocorrendo frequentemente. Então, se eu digo que é algo que está ocorrendo frequentemente, está errado usar o presente? Não. É algo que está ocorrendo frequentemente, é algo que acontece. Beleza? Pensando assim. Tá? Então, ó, pensa-se o verbo no infinitivo adicionado o S ou ES para he, she, it. Vamos lembrar aquela aula de pronomes. Se eu não me engano, a aula de pronomes é a aula de número 1, tá? Vamos relembrar. Os pronomes. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Né? Ou nós, vocês e eles. I, eu, you, tu, he, she, it. Opa, no inglês nós temos ele, ela e isso. Que é isso que está escrito aqui. He, she, it. Beleza? Ele, ela e isso. We, nós. You, vocês. They, TH, they, eles. Até aí, tudo bem? Beleza. Lembre-se que para he, she, it, então, se não escreveu, escreva isso, no tempo verbal, presente simples, que é o simple present, quando eu conjugo qualquer verbo, no tempo verbal, presente simples, nos três pronomes, que eles equivalem à terceira pessoa do singular, que é ele, ela, isso, ele vai ganhar um S, ou um ES, ou, e tem mais um aqui. Não, é só o S e o ES. Beleza? Tranquilo até aí?
Ok. Like, por exemplo. I like football. Eu gosto de futebol. He watches TV every day. Ele assiste TV todos os dias. We love each other. Só que a gente fala each other, né? Eles se amam. Each other eles amam. Seria ao pé da letra, eles amam entre si. Eles amam entre si. Mas eles se amam, tá bom? Que o inglês é interpretado e não traduzido. Tranquilo. Se eu colocar o he em vez do I no like, como é que vai ficar? He likes. Ele ganha um S. Tranquilo até aí? Tranquilo. Por isso, por que a gente fala o S ou ES? Porque quando eu termino em S, eu simplesmente coloco, ou quando eu termino em E, eu simplesmente coloco S. Quando eu termino em outra letra, eu coloco ES. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tranquilo. Tati, bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Estamos em tempos verbais hoje, Tati. Olha aí. Bom, né? Dar uma revisada de tempos verbais é sempre bom. Olha aqui, ó. Presente contínuos. Presente contínuos é algo que está acontecendo. Deixa eu dar um truque para vocês. Todas as vezes que você vê esse nome contínuos, ele significa duas coisas. Primeira coisa é que é algo que está acontecendo, então eu sempre usarei o gerúndio no verbo principal. Meu gerúndio no verbo principal é o ing, que vocês estão vendo aí. Então, anote aí. Meu gerúndio quer dizer ing como sufixo do verbo principal, que em inglês eles chamam de main verb. Main verb. Main, M-A-I-N. Main verb. Sasha, por isso que eu fui no lugar tal, tinha Main Street, Main Avenue, né? Rua principal, avenida principal? Exatamente. Beleza? I am going to the gym. Opa! O segundo ponto é que sempre, 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 quando eu ver esse verbo, esse tempo verbal contínuos, eu terei o verbo principal com o ing, que é o gerúndio, significa indo, ando, indo, fazendo, comendo, sorrindo, cantando, e terei antes dele obrigatoriamente o verbo to be, seja ele no presente, seja ele no passado. Tranquilo? E no futuro não existe verbo to be. No futuro é uma outra partícula, vocês já aprenderam que é o nosso querido will. Beleza? Então temos aqui, ó, I am. Vamos lembrar? I am, you are, he, she, it, is, we are, you are, they are. Tranquilo até aí? Por isso que é I am. Eu sou ou eu estou, porque o verbo to be é ser ou estar, vamos lembrar? Beleza. Verbo to be conjugado no presente é are, am, is. Tranquilo até aí? Por que eu estou falando isso? Porque o verbo to be no infinitivo não é am, are, is. O verbo to be no infinitivo é be. Mas vamos lá. I am going to the gym. Lembra que o am é am. I am going to the gym. Beleza? She is running to catch the bus. She is running to catch the bus. Não é cash. Cash é com SH, significa o dinheiro, né? Cash é nota de dinheiro, cash em dinheiro vivo, né? Cash. E SH tem som de X, CH tem som de T. Então, she is running to catch the bus. Então, I am going to the gym. Você acha o que é gym? Gym pode ser duas coisas. Pode ser um substantivo e pode ser um verbo. Gym pode ser academia, como gym pode ser malhar. Beleza? Então, I am going to the gym.
eu estou indo para a academia. Aí é um local, né? Academia. Tem o verbo to be am? Tenho. No presente? Sim. Por quê? Porque é presente contínuo. Isso que eu quero que vocês entendam. Going, o verbo é o go, e eu tenho o ing como sufixo acoplado nele, dizendo que eu não só vou, eu estou indo. Indo. Beleza? Olha a segunda. She is running to catch the bus. Ela está, é ser ou está. Fica estranho, né? Ela ser correndo, não dá. Então, ela está correndo para catch the bus, para pegar o ônibus. Tranquilo? Beleza? They are studying for the exam. Eles estão estudando para o exame. O que a gente pode verificar aqui? No she is running, perceba que run, o verbo run, lembra aquele filme Run, Forrest, Run? Então, o run, a palavra run, né, o verbo run, significa correr, que se escreve com R-I-N de navio, só um N. E por que nós temos dois aí? Eu quero que vocês escrevam isso, porque é uma regra de gerúndio. Para quem não sabe, quando nós temos aquela companhia de viagem, vocês adoram viajar, que é a CVC. Por que CVC, Sasha? Porque nós temos uma consoante, uma vogal e outra consoante, que é o caso do run. Consoante R, vogal U, consoante N. É ou não é? Beleza. Quando nós temos essa CVC, nós não simplesmente colocamos o ING como nós duplicamos a última consoante. Por isso que é running, com dois N's. Beleza? They are studying for the exam. Eles estão estudando para o exame. Muitas regras em inglês vocês vão ver o Y sendo substituído pelo I, numa composição de várias outras regras, né, como superlativo e várias outras coisas. Mas quando nós pensamos aqui, no caso de gerúndio e ING, é uma exceção à regra, porque gerúndio nós não tiramos o Y, nós acrescentamos o ING como sufixo. Então, opa, ficou mais fácil. No único caso que nós tivermos o CVC, consoante, vogal, consoante, nós teremos o ING. Beleza? Ou duplicamos a consoante. Beleza? Alguma dúvida até aí, pessoal? Não. Se tiver, por favor, falem. Né? Às vezes eu vejo que vocês escrevem aqui, consoante, vogal, consoante. Aí, Márcio falou aqui. Show, Márcio. Olha aqui, ó. Presente perfeito. Opa! Agora é o perfeitinho. Por que o perfeitinho? Porque toda vez que eu ver esse perfeitinho, eu vou ver quem? O have. O have se acha. Se acha o cara. O have, ele é o perfeitinho. E esquecendo de fórmula, eu odeio fórmulas, eu gosto de explicar. Quando a gente vê aí embaixo, ó, I have been there before. There before. Já ensinei que é ponta da língua entre os dentes, né, do TH. There before. Nenhum dos dois eu pronunciei o E final, isso mesmo. Então, I have been there before. I have. O have como um auxiliar. O have como auxiliar tem uma peculiaridade dele. Todo verbo que tiver encostado nele, ou seja, todo verbo ele, mesmo que seja outro auxiliar, todo verbo que vier depois do have, encostado nele, vai para um tempo verbal, que chama-se particípio passado. Passado particípio. Entendeu? Por que você está falando isso? Porque aqui eu tenho cantado, eu tenho corrido, eu tenho falado, eu tenho sentido. Entenderam por que é particípio? E o have
deixa de ter o sentido de ter como posse, que ele sozinho, ele usado como o verbo principal, have, significa ter. O verbo ter de posse. Como eu tenho uma caneta, eu tenho a caneta, eu tenho a minha caneta. Então, I have, ok? Mas, nesse caso, o have não tem sentido de posse. O have, quando é usado como auxiliar, ele não tem sentido de posse. Anote isso. Have, quando é usado como auxiliar, não tem sentido de posse. E por isso que eu falo, eu tenho, I have been there before. Eu tenho estado lá. Eu tive, eu estive lá antes, né? I have been é como eu estive lá antes, né? Quando a gente vai interpretar. Ok? Ou eu tive, olha, desculpa, eu tive não. Eu tenho estado lá antes. Faz sentido para vocês? I have been there before. Eu tenho estado lá antes. Faz ou não faz? Ou fica estranho? Esquisito. Esquisito, né? Então a gente interpreta como? Como é que a gente interpreta, Karina? Fala aí. Não sei. Não tem problema. Sei lá. Eu não posso dizer eu estive lá antes. Posso. Eu estive lá antes. Eu interpreto dessa forma, tá? I have been there before. Opa, eu estive lá antes. Eu conheço esse lugar. Eu estive lá antes, ok? I have been there before. There como lá. Before, antes. Ok? Olha embaixo. His temperature has increased. Lembra de increased por quê? Porque o S no meio das palavras em inglês tem som de Z. E o C no meio das palavras em inglês tem som de S, é isso mesmo. Então, his temperature has increased over last hour. Então, his temperature. Então, a temperatura. His é a temperatura dele ou dela? Dele. His temperature, a temperatura dele, has increased over the last hour. Over quer dizer o quê? Over é sempre algo que está a mais, sobrando, ou transbordando, ou a mais, algo desnecessário, né? A mais. Então, his temperature has increased over the last hour. O que quer dizer increased? Tem increased e decreaser. E aí? Quem que se arrisca? Alguém sabe? Elevar. Elevar, increased. Então, his temperature has increased over the last hour. Então, a temperatura dele vem se elevando, não é isso? Vem elevando na última hora. Na última hora ela vem subindo. A gente não pode interpretar assim? Pode interpretar assim, mas na verdade no inglês não é subindo. Ela vem subido. Ela vem se elevado na última hora. É ou não é? No tempo verbal correto, quando a gente pensa direitinho, beleza. Mas é uma interpretação. Entenderam o que eu estou querendo dizer? Vai para o passado particípio. Então, ela vem se elevado na última hora. Ok? Quando a gente pensa no português. Né? Alguma dúvida, turma, até aí? Por favor, falem, viu? Não fiquem com dúvida, de jeito nenhum. Presente perfeito contínuos. Sasha, aí vamos aprender o seguinte. Eu ensino a todos os meus alunos, desde sempre, isso é uma técnica minha, antes de ler a frase, ler o nome do tempo verbal. Assim como eu ensinei vocês a ler vírgula, né? As pessoas falam, professor louco, ele me ensinou a ler vírgula. Chamar vírgula de 100, de 1000, né? Beleza, vai lá na aula de número que você vai entender. Mas olha aqui, contínuos quer dizer gerúndio, endo, indo, ando.
Perfect quer dizer o perfeitinho. Qual é o perfeitinho, pessoal? É o have. Opa, o have no presente. É ou não é? Beleza. Mas vocês sabem também, não olha nem para a frase embaixo, estou pedindo para olhar só para essas 3 palavras. Vocês sabem também que entre o perfect e o continuous tem um intruso aqui. Quem é? Sempre antes do continuous vou ter o verbo to be. Beleza? E também vocês sabem, que eu já expliquei isso para vocês, que depois do have, todo verbo depois do have, mesmo que seja um auxiliar, estará no particípio. Beleza? Então, vamos pensar que aqui vai ser o have. Em que tempo verbal o have vai estar? Presente. Presente. Depois do have, eu tenho que ter o verbo to be, porque depois eu tenho contínuos. Concorda comigo? Beleza? Então, depois eu tenho o verbo, o have, eu tenho o verbo to be, e o verbo to be no particípio. Qual é? Been. Been. Ok? Depois, o E verbo depois principal. eu tenho o verbo principal. E aí, Marcinho? Verbo ING. principal com o gerúndio ing. Ok, vamos ver se é isso mesmo? Olha aqui embaixo. I have been writing to her. Olha como ficou fácil. Pronome have. Bateu ou não bateu? É o have no presente. Beleza? Been, verbo to be no particípio. Bateu? Bateu. E o verbo principal? Write, que termina com E aqui, né? Write, né? O verbo original. Write, de escrever. Writing, escrevendo. Ou ando, indo. To her. Então, I have been writing to her. Eu venho escrevendo para ela. É ou não é? Beleza? Na segunda, verbo have, usado como auxiliar, porque ele é perfeitinho. He, she, it, não é have. Vamos conjugar o have só para entender aqui. I have, you have, he, she, it, has, we have, you have, they have. Então, no he, she, it, assim como todos os verbos conjugados no presente simples, o have também muda, só que o have, ele é um verbo irregular, em todos os sentidos, né? O have é irregular ou não é? É? O have é um verbo irregular? É irregular. Verbo é verbo irregular. E como é que eu coloco o verbo no passado? O have no passado. Verbo have no passado. Opa, tá certo. Have é um verbo irregular. Adoro pegar vocês. Vocês ficam assim pensando, meu Deus, será que é isso mesmo? Não é para esquecer, não. Have é um verbo irregular. O que são verbos irregulares? São todos aqueles verbos que, quando eu coloco eles no tempo passado, ou eles não mudam, ou eles não aceitam simplesmente o ed, o sufixo ed, para ir para o passado. O have no passado não é have, é had, com D, H-A-D, had, ok? Ele não aceita o ed, mesmo que tenha o D, ele não aceita o ed, então ele é um verbo irregular. Só que o has não é o have no passado. Has é o verbo conjugado no presente simples, na terceira pessoa do singular, ou seja, ele, ela ou isso. Ou seja, aqui é he, então he has been playing basketball for 2 years. Então, he has been playing basketball for 2 years, right? Okay. They have been going there for some time. Então, eles vêm, na segunda, ele vem jogando basquete por 2 anos, ou seja, ele vem praticando basquete por 2 anos. They have been going there for some time. Então, eles vêm vindo, eles vêm vindo naquele local X, there, lá, for some time,
algumas vezes. Sometime, nesse caso aqui, não precisaria colocar no plural, tá? Só uma curiosidade. Não precisaria ser sometimes aqui, tá? Não tem essa necessidade. Passado simples. Para mim, é o tempo verbal mais fácil do mundo. Por quê? Porque quando conjugamos um verbo no passado simples, por mais que ele seja irregular, por mais que ele mude, vai ser igual do I até o they. Ele não muda. Então, meus amigos, o passado simples é fácil pra caramba, é algo que aconteceu no passado. Só que eu trouxe aqui verbos irregulares, só para vocês verem como eles são chatos. Porque o primeiro, ó, I run a mile. Run é o passado do verbo run. Ran, passado do verbo run. Run é R-U-N, correr, que eu falei do Run Forrest, do filme Forrest Gump. Mas nós temos I ran a mile. Então, eu corri uma milha. A mile, vocês já aprenderam, já que I é um artigo irregular, usado só para singular, significa um ou uma. Então, I ran a mile. Eu corri uma milha. Uma milha. Ok? She ate the cake. She ate the cake. Por que ate? Vamos relembrar uma técnica, uma regra vocálica, uma regra sonora ou de sonoridade, que o E no final das palavras em inglês eu não pronuncio. Mas se antes desse E eu tenho uma consoante e antes eu tenho uma vogal, que é o caso do ate, essa vogal terá o som original. Então, por isso que é no som de A, de tongo A. Beleza? Então, she ate the cake. Mesmo regrinha para o cake, tá? She ate the cake. Beleza. Ela comeu o bolo. Tranquilo? Quando eu falo the cake, pode ser a fatia, como pode ser o bolo inteiro. Se eu quiser especificar que é uma fatia, cake slice. Se eu quiser especificar que é um bolo inteiro, seria whole cake. W-O-L-E, espaço, cake. Beleza? Bolo inteiro. She ate the cake. Ela comeu o bolo. Ate é um verbo irregular, o passado do verbo eat. Beleza? E-A-T. Eat. De comer. They built the house themselves. Quando eu tenho plural do themselves, quando vocês verem V, vai ter som de F. Quando vocês verem F, tem som de V. O F vai ser para singular. O V para plural. Significa eles mesmos, elas mesmos, nós mesmos, eu mesmo. Myself. Myself. Não é isso? Himself. Ok. They, themselves. Ok? O D tem som de F. O F tem som de V. Por isso que é myself. Ok? Tranquilo? Então, eles compraram a casa eles mesmos. Compraram não, desculpa. Eles construíram a casa eles mesmos. Tá? Eles construíram a casa eles mesmos. Beleza? Tranquilo até aí? Beleza. Passado contínuos. Passado contínuo, nos meus casos, é algo que aconteceu no passado. Olha aqui. Uma ação ou estado que esteve ocorrendo continuamente no passado. Então, aconteceu no passado? Não, desculpa. Acontecendo, né? Gerúndio. Então, estava acontecendo no passado. Ok? I was
jog. Vocês sabem o que quer dizer jog? Vocês sabem o que quer dizer jog? I was jogging. E aí? É tipo correr, né? Correr, tipo uma corrida. Mas muito mais como uma, porque não chega a ser fugir, mas é como se você fosse, porque fugir é que você foge de alguém. Jogging, você está como se você tivesse, porque, como é que eu vou explicar para vocês? É como se fosse você fugir, mas não é fugir de alguém, é fugir de uma situação, vamos dizer assim. Que nesse caso, I was jogging when I saw the accident. Então, eu estava correndo quando eu vi o acidente. Eu estava como se você estivesse indo para algum lugar e estivesse apressado por alguma coisa. E não no sentido de malhar, no sentido de correr, como running. Entendeu, gente? Ok. Was é o quê? É o passado de quem? Fala para mim. Enquanto eu tomo um gole d'água. Do Verbo to be. Passado de verbo to be. Usado somente para I, he, she e o it. É ou não é? I was, he was, she was, it was. Todos os demais seriam were, não é where. Where é onde em inglês. É were, ok? They were watching the movie. I was jogging when I saw the accident. Right? Beleza? Então, eles estavam assistindo o filme. Tranquilo, pessoal, até aí, sem mistério, né? Lembra que é o seguinte, gerúndio e ing, mesma regra. ING tem que ter o verbo to be antes. A grande diferença aqui, meus caros, é que quando eu coloquei aqui, como é contínuos, é o verbo principal com ing, antes dele eu tenho que ter o verbo to be, e o verbo to be vai estar em que tempo verbal? No passado, porque é o passado contínuo. Por isso que o verbo to be está como was e were. Beleza? Passado perfeito. Já sei que é o perfeitinho. Esse é super fácil também, porque o passado perfeito, o verbo auxiliar, que é o have, estará no passado. Ele que leva a pancada. Ok? Então, o have vai ser had. O have no passado é o had. E o verbo principal? O verbo principal vai estar no particípio, porque eu sei que depois do have, sempre o verbo que está coladinho nele vai estar no particípio passado. Beleza? Então, só que vocês vão perceber que muitas composições de escrita do verbo são exatamente iguais à escrita no passado. Por isso que a gente confunde e fala assim, nossa, mas ele estava no passado. Não, ele estava no particípio. Ok? Passado, particípio. Tem comido, cantado, falado, corrido. Por isso que, mas escrita no inglês parece muito. I had left the pub by the time you arrived. I had left. Eu tinha saído the pub, do clube, do pub, by the time you arrived. Na hora, ou seja, by the time, no momento, na hora, you arrived, que você chegou. Ok? Então, eu tinha saído do pub no momento que você chegou, na hora que você chegou. Ok? We thought we had understood the lesson. We thought we had understood the lesson. Vou repetir. We thought we had understood the lesson. Right? We thought. O que quer dizer we thought? E aí? Fala para mim. Nós pensamos. Nós pensamos. Nós Aí, pensamos. Karina.
Boa, cara. Aê! É 10, é 10. Thought é um verbo irregular, passado do verbo think. Beleza? We thought. E fala assim, thought, ok? We thought we had... Sasha, faz aí o Zé Luiz. Faz o Zé Luiz, Sasha. O Zé Luiz? Não. É. We thought. We thought we Vai, had Sasha. understood. Não, faz isso não. Vou fazer isso não. Não sei quem é Zé Luiz. Né, Tati? Deus me livre. Ok. Melhor não, melhor não. Melhor não. We thought we had understood the lesson. Então, nós pensamos que tínhamos entendido a lição. Olha aí, agora bateu o passado particípio. Nós pensamos que nós tivéssemos entendido a lição. Mas não entendemos foi nada. Não é assim? Beleza. Aí chegou a prova e o exercício. Olha, past perfect continuous. Passado perfeito contínuo. É tiro, porrada e bomba. O nome desses três é tiro, porrada e bomba. Mas pensa assim, passado perfeito contínuo. Olha como fica fácil. Vamos ler, não ler mais nada, só ler os três nomes. Past, passado. Até aí tudo bem? Beleza. Vamos para o segundo? Perfect. Perfeito, contínuos, contínuos. Beleza. Agora eu sempre vou ler de trás para frente, para poder trazer a composição. Contínuos. Quem é o contínuos? É o verbo principal com o ing, que é o gerúndio. Ando, endo, indo. Tá aí tudo bem? Tudo bem. Então, contínuos vai ser o verbo principal com endo, ando, indo, que significa fazendo, contando, sorrindo, blá, blá, blá. Beleza. Sufixo ing, que é o gerúndio, coladinho no verbo. Beleza. Show de bola. Até aí, morreu? Antes do contínuos, eu tenho que ter obrigatoriamente quem? O verbo to be, sempre, sempre. Então, contínuos é o verbo principal com ing, antes dele, o verbo to be. Tá aí? Beleza. Antes desse verbo to be, eu tenho perfect. Perfect é quem? O have. E o have vai estar em que tempo verbal? No passado, que é past. E o have no passado é o had. Opa! Mas tem um pequeno detalhe. Que depois desse have no passado, que é o had, eu tenho o verbo to be. E todo verbo encostado no have, usado como auxiliar, estará no passado particípio, que é o caso do verbo to be. Então, o verbo to be será been. Então, será had, been, e o verbo principal com ing. Tem mistério nisso? Não. Vamos ver se bate? Olha lá embaixo. I had been writing when I ran out of paper. Vou repetir. I had been writing when I ran out of paper. Então, eu tive escrito, não, eu vinha escrevendo, tive escrito nada, eu vinha escrevendo quando I ran out of paper. E aí, run é correr. Como é que vocês interpretariam essa frase? Se run é correr, out of paper é o quê? Fora do papel. Como é que vocês interpretariam? Quando, when, e aí? Bota a cachola para funcionar. Eu não entendi não essa frase, Sasha. I had been writing when I ran out of paper. Eu quero que vocês tentem interpretar. E aí, run é correr, mas run pode ser o quê? Correr no sentido de que eu estava sendo rápido. E aí? E aí, pessoal? É ficar sem, Sasha. Opa! Boa, Uma coisa Tati. nesse sentido. Tá chegando, tá chegando. E aí? Out of pode significar o quê? Essa expressão out of paper, ficar sem o papel. Então eu estava correndo, né, para escrever, para não ficar sem papel, né? Então, ou seja, era uma situação certamente aqui que a pessoa estava escrevendo correndo para não ficar sem papel, porque ia ficar sem papel de fato se não escrevesse naquele momento, naquela hora.
Era o único momento que tinha papel para escrever, porque senão não ia ter papel para escrever. Imagine você no momento que você pega um papel e anota alguma coisa, porque você vai para algum lugar que não tem papel. Beleza? Olha aqui, ó. They had been making fun. Making fun seria se divertir. Essa expressão é uma expressão idiomática que significa se divertir. Making fun. They had been making fun of him when he started crying. They had been making fun. Eles estavam se divertindo of him when he started crying. Eles estavam se divertindo com ele, mas não é com ele de que ele também estava se divertindo. Eles estavam, tipo, rindo dele, estavam se divertindo às custas dele. Of him. When he started crying. Quando ele começou a chorar. Bullying. Ok? Como se estivesse zombando? Zoando ele. No português, claro. Ah, tá. Making fun é se divertindo. Né? Make fun é se divertir. Making fun, se divertindo. Of him. Opa! Se eu quisesse falar aqui com ele, que ele também estava se divertindo, não seria of, seria with him. Ok? Mas como é of him, eles estavam se divertindo às custas dele. Entenderam? Então, estavam se divertindo às custas dele quando ele começou a chorar. Ok? Futuro simples. Futuro simples, assim como todos os tempos verbais, a gente já viu aquela base, né, que nós temos os simples, os contínuos, né, o perfeito e o perfeito contínuos. Futuro também. Então, vamos ver o futuro. O futuro é o will é futuro. Não pensem no going to. Estou falando para pensar só no will agora. I will study. Study. Lembrando que o D e o T entre duas vogais ou com som de vogal, que é o caso do Y, ele pode ter o som do R, como é o caso aqui. I will, L sempre ponta da língua no céu da boca. I will study for the exam. O M. I will study for the exam. Beleza? It will be a rainy day. Rainy day é um dia de chuva. Rain, chuva, day, dia. Rainy day, dia de chuva é uma expressão. I will be a rainy day. I will study for the exam. Eu vou estudar para o exame. I will be a rainy day. E hoje será um dia de chuva. It will be, porque no português, em várias características aqui dessas duas frasezinhas que eu li até agora. It will be. Como é que a gente fala no português? A gente fala o quê? Vai chover hoje, né? A gente não fala assim, vai chover hoje. No inglês, não existe sujeito oculto. No inglês não existe o pronome oculto, da gente não colocar o pronome. Então, eu não tenho um pronome aqui, porque eu estou falando que hoje vai chover muito. Quando a gente interpreta, a gente pode falar vai chover ou vai ser um dia de chuva. It will be a rainy day. Então, Sasha, eu não posso falar will be a rainy day? Está errado? Está errado. Eu vou ouvir? Vai ouvir. Mas está errado. Então, aprendo certo. It will be a rainy day. Hoje será um dia de chuva. Beleza? I will study for the exam. Eu vou estudar para o exame, para a prova. Exam é prova. Um exam é uma prova valendo nota. You will have to try harder. E aí? Quem que fala essa última frase? O que eu quis dizer? Try é tentar,
Harder é difícil. E aí? You will have to try harder. E aí, pessoal? Tem que ser forte? Você tem que ser forte? Alguma coisa nesse sentido? Não. É quase isso, Tati. É como se você tivesse tentado fazer alguma coisa, ou você está com medo, e eu estou falando isso, ou vai ser algo, vai ser difícil, tá? E eu estou te dando apoio. Então, assim, you will have to try harder. Você tem que tentar de novo, tipo, com força, com vontade. Try harder é tentar com vontade, tentar Você vai lá na fé que você vai conseguir. Entendeu? Percebam, toda vez depois do will, e isso é importante vocês escreverem, o verbo agora vai estar no infinitivo. Isso, meus caros, meus nobres gentlemen, ladies and gentlemen, que todo verbo depois do modal verb sempre estará no infinitivo. Sasha, me lembra que é infinitivo? Falar, estudar, cantar, sorrir, falar, dançar. Esses são infinitivos. Então, todo verbo estará no seu estado original. Claro, porque quando a gente coloca o to, a preposição to, antes de qualquer verbo, ela não fica no infinitivo. E todo verbo que é apresentado em gramática, em exercício, sempre coloca o to antes, porque coloca ele no estado original, ou seja, o infinitivo. Sim, então to play, to dance, to run, to talk. Ok? E aqui, to study, to be, to have. Poderia? Poderia. Só que como eu tenho o modal verb, eu coloco o próximo verbo sempre depois do modal verb no infinitivo, sem utilização da preposição to. Não preciso e não devo colocar. Por favor. Lembrando que como o will é futuro, will não só é o modal verb, como o will é futuro. Coloca as frases no tempo verbal futuro. Então, vamos lá. I will study for the exam. Eu vou estudar para o exame. It will be a rainy day. Hoje será um dia de chuva. You will have to try harder. Você tem que tentar. Você tem que tentar. You have to try. Você tem que tentar ir de uma forma mais forte, mais ferrenha. Futuro contínuos é algo que vai estar acontecendo no futuro, né? O telefonista adora falar isso, não é isso? Você liga para a NET, para a TIM, liga para qualquer companhia, senhor, eu vou estar resolvendo para o senhor, não é assim? Senhor, eu vou estar fazendo, não é? É ou não é? Isso. Então, ó, I will be playing football tomorrow. I will be playing football tomorrow. Sasha, o que eu vou ter aqui? Vamos ler lá em cima. Só o nome do tempo verbal. Contínuos. Eu já sei que é o verbo principal com ing. Antes do verbo principal com ing, eu tenho que ter o quê? O verbo to be. Até aí, tudo bem? Tudo bem. Future. Future é will é futuro, futuro é will. Beleza. Então, antes disso, eu tenho que ter o will. Opa, will é um modal verb. Depois do modal verb, o meu verbo depois do modal verb sempre estará no infinitivo. Acabei de falar isso. Como depois do modal verb e will é um modal verb, e depois do will, o verbo encostado nele tem que estar no infinitivo, e o próximo é o verbo to be no infinitivo é o be. Olha como ficou fácil. I will be playing football tomorrow. Will be playing. They will be relaxing at the beach. I will be playing football tomorrow. Eu vou estar jogando futebol amanhã. They will be relaxing at the beach. Eles vão estar relaxando na praia. Beleza? Tranquilo? Futuro perfeito. Olha como é fácil.
perfeitinho, quem é? O have, eu já sei que é o have. Have no futuro, continua sendo o have, por favor, não tem have no futuro. O que eu sei é que antes do have, eu tenho que ter o will, porque o futuro é will é futuro. Opa, então vai ser will have? Sim, por quê? Porque o have no infinitivo é have. Então, will have. E o próximo verbo? Opa, aí eu tenho que lembrar que o have aí está como auxiliar. E depois do have, todo o verbo depois do have estará no passado particípio. Então, vamos ver se bate? The game will have ended. Ended, lembra? The end é final. End, final. The end, final. The game will have ended by the time you get there. O jogo vai acabar no momento que você chegar. Não precisa dizer chegar lá. Preciso? Get there. Provavelmente a pessoa está atrasada e você está dizendo à pessoa, o jogo vai acabar na hora que você chegar. Ok? Só que will have ended, opa, ao pé da letra seria o jogo vai estar terminado quando você chegar lá. É ou não é? Porque é o passado particípio. Entenderam? Se fosse ao pé da letra. Mas eu posso interpretar daquela outra forma, tá? At 10 o'clock. Quem viu a aula de time, ele vai lembrar que o'clock é em ponto. Né? O o'clock é usado para horas cheias. 10, 20, 30, 40, 50. Ok? Então, at 10 o'clock, I have, desculpa. At 10 o'clock, I will have finished studying. At 10 o'clock, às 10 horas em ponto, I will have finished studying. Eu vou ter terminado o estudo. Ok? Studying aqui não é verbo. O studying aqui é o estudo. Estudo porque é algo que acontece de forma recorrente. É um estudo. Nem sempre tudo que tem NG está no gerúndio. Sempre será gerúndio, mas nem sempre está no gerúndio e nem sempre tem o significado de endo, ando, indo, que é nesse caso de studying, não é. Quer ver um exemplo que todo mundo conhece? Morning, manhã. Good morning. E aí? Não é gerúndio. Beleza? Futuro perfeito contínuo. Estamos chegando nos exercícios. Agora vai ficar bom. Futuro perfeito contínuos. Acredito que esse é o último, né, gente? Dos tempos verbais, acho que esse é o último. Futuro perfeito contínuos, turma. Nós temos o quê? Vamos ler lá em cima. Contínuos. O verbo principal com ing, que é o gerúndio, o sufixo ing. Antes dele eu tenho o verbo to be. Beleza? Beleza. Perfect é o meu have. Opa, é o have. E depois do have, então eu tenho que ter o verbo encostadinho no have vai estar no passado particípio. Isso. Então, o verbo to be em passado particípio, que é o been. Beleza. Então, have, been e o verbo principal com ing. Ok. Antes dele, eu tenho future. Future é will. Opa, o have não vai mudar, porque o will, depois do will, tem que estar no infinitivo, e o have no infinitivo é have mesmo. Então, will, have, been e o verbo to be, e o verbo principal com ing. Olha como ficou fácil. In June, em junho, I will have been living in New York for 1 year. In June, I will have been living in New York for 1 year. Então, em junho, eu vou estar morando em Nova York por 1 ano. Eu vou estar morando em Nova York por 1 ano. Então, em junho, como se fosse assim, em junho completa 1 ano que eu vou estar morando em Nova York. Ok? At midday, meio-dia,
it will have been raining for 24 hours. Então, ao meio-dia, vai estar chovendo por 24 horas, ou seja, desde meio-dia de ontem que está chovendo. Beleza? Que é o caso de Recife. Vamos para o exercício? Agora vai ficar tranquilo aqui. Olha aqui. Vamos ao número 1. Usually, olha como está fácil. Não está difícil, juro para vocês. Coloquei de uma maneira fácil, de verdade. Coloquei fácil para você, juro. E olha aqui, ó, presente simples. Então, pensem na sua casa, olha aqui, ó. Até colocar isso aqui para baixo, para ver bem vocês aqui. Ó. Usually quer dizer normalmente. O verbo que eu quero que vocês coloquem no presente é work, trabalhar. Então, usually, I work as secretary at ABT, but summer I was studying French at a language school in Paris. That is why I am in Paris. Beleza. Eu já dei a resposta desse aqui, não vou dar dos outros, não ter esse cuidado. Mas o que eu disse nessa frase? Usually I work as a secretary. Lembrando que as, foi engraçado agora, Tati, eu dei a resposta sem querer. As, a diferença de as e like é que se eu falar like a secretary, é como se fosse uma secretária. I work as a secretary, de fato, a pessoa trabalhou como secretário ou secretária. Então, usually, I work as a secretary as ABT, na empresa ABT, but this summer, mas nesse verão, I was studying French. Então, normalmente, eu trabalho como secretário ou secretária na ABT, mas nesse verão, eu estava estudando francês at a language school in Paris, numa escola de línguas em Paris. That is way I am in Paris. Essa maneira que eu estou, essa é a forma de é uma maneira que eu me encontro em Paris no momento. Ok? Poderia até acrescentar um now aqui, nesse ponto aqui. Iria encaixar também legal. Tranquilo? Próximo. John sleep ou slept ou sleeping, whatever, 8 hours every day. E aí? Sleeps. Essa eu tive cuidado de não falar, Marcinho. Olha aqui, sleeps. Por que sleeps? Porque ganhou um S. Vamos lembrar? Porque o verbo no presente simples conjugado, no presente simples, para a terceira pessoa do singular, que é he, she, it, ele ganha um S ou um ES. Nesse caso aqui, do John, ele é o quê? Ele. John, ele. Ele dorme 8 horas todos os dias. Ok? Eu queria ser o John. Eu também, eu vou te falar um negócio. Olha aqui, ó. Eu queria ser o John. Ó. E aqui? The business card. Tananã. Não vou falar mais o verbo, senão induz a acabar falando certo e dar a resposta. Printed by a company in New York. They, tananã, expensive, but the quality of their work is amazing. Então, the business card, ou seja, o cartão de crédito, tananã, printed by a company in New York. Então, porque eu não posso falar... Bom, vamos lá. Cartão de crédito, tananã, normalmente, o que seja, ele é pintado, ele é colorido, pintado, com a cor da companhia e com a companhia dele em Nova York. They, tananã, eles, they, tananã,
eles, tananã, expensive, caro. But the quality of their work is amazing. Mas a qualidade dele é fantástica, né? Their work não é necessariamente trabalho, né? Work quer dizer que a qualidade dele é incrível. Work é a qualidade que ele funciona, né? Ou seja, ele funciona com uma qualidade incrível. E aí? Are? Are Normally printed by company in New York. They are. They expensive. Por que are? They Yes. are. Porque eu estou dando o Porque verbo to be e o verbo to be. E aí, verbo The to business cards. The business cards is plural. And Ah. they, it's plural. be, o verbo to be é o quê? Verbo to be usado para o he, she, it é are, não é? Por isso que Não, vocês he, usaram she, are. não. Richite, não. Não? Ele é o usado. he, she, it é É o are. Isso, mas é porque é business cards. Business card, é Opa, plural. business cards, vamos lá, ótimo. Então, antes de eu virar. Business cards, quando eu tenho um objeto, eu tenho muitos desses objetos, ele pode ser classificado no pronome como They. they, eles. Por isso que aqui é They are, are. e isso é uma pegadinha. Beleza? They are normally. Eu queria uma pegadinha dessa na prova da Latam. Não. Olha aqui, ó. This delicious chocolate, tananã, made by a small chocolatier in Zurich, Switzerland. E aí? Esse é um chocolate delicioso. Original. Was. Made by, feito na pequena fábrica de chocolate em Zurich, Suíça. Was made? Ah, né, no presente, is made, tá certo. Yes, made. Olha a pegadinha tá certo. aí. Eu tava na ideia de foi feito, was made. Aí tava na ideia e numa prova vai Make. marcar, tava na ideia. Não, peraí. Mas se tiver. Mas o made não é passado? Peraí. Opa! Sim, mas eu não pedi no presente? O verbo to be. Que coisa is esquisita. Porque aqui não é feito, passado. Aqui é que tempo verbal. O made não está no passado, ele está no... made. O made tá no Não é passado. make? Make, que é presente. Ele é feito. Ele é. Ai, eu esqueci o nome desse tempo. Ele Isso pode não ser pode- usado como pode made. passivo? É que nem o Done, né? Exatamente. Is done. Você não fala is done? É como is done. Muito bom, cara. E aqui? Ainda no presente, tá? Umbrella. Don't forget to take your umbrella. Né? A Rihanna, né? Rain. Umbrella Rains. é guarda-chuva. Forget, esquecer. Take, pegar. Don't é o do, mas o not abreviado. Don't forget to take your umbrella. Não esqueça de pegar o seu guarda-chuva. It It rains. almost every day in London. Então, ou seja, chove quase todo dia em Londres. E aí? Rains. Rains, por quê? He, she, it, verbo conjugado no presente. Rains, ganha o S. E aqui? I hate living in New York because there, tananã, so many people there. Eu odeio viver em Nova York, morar em Nova York, porque lá, tananã, Isso. muitas pessoas. O there não precisa repetir o lá, porque eu já falei lá. Isso. Yes. Are. Are. Porque é muitas pessoas, tá? no Opa, plural. porque eu estou me referindo a muitas pessoas. Vai da referência. Ela, Eu tava me ligando em New York. em Nova York. Muitas pessoas. Quem é que tem lá? É o Nova York ou é muitas pessoas? Muitas pessoas. Olha aqui, ó. Ainda no presente.
I can never hear. E aí? What the customers are saving on the phone. I can never, eu não posso nunca. What the customers are saying on the phone. Here. There is so much noise in the office. I can never hear, mas aí é hear mesmo, com som de R, desculpa. I can never hear what the customers are saying on the phone. Eu nunca posso escutar o que as pessoas estão falando no telefone, ou ao telefone. There is so much noise in the office. Lá no escritório tem muito barulho, noise. O cara não fala no show, make a noise. Noise é barulho, beleza? Justin, tananã, a lot, muito. I hope, eu espero, we can find a good publisher. Eu espero que nós possamos achar uma boa publicidade. Rights. Todo mundo erra com o Márcio? E aí? Sim. Ah, Por quê? não, Justin. Que é o Justin. Aqui é E? rights. É rights, é com S. Tá errado isso. Cadê o S? É o S. Tem um S aqui porque é he, she, it. Justin writes a lot. Pois é. É isso. Arnaldinho? Arnaldinho? Não. Aí vai ver gravado. Hoje ele está trabalhando. Aqui, ó. Do you want to come over for drinks tonight? Come over é uma expressão também, tá? Come over é... Do you want to come over for drinks tonight? Você não quer vir aqui fora tomar uns drinks hoje à noite? Come over é como se fosse assim, não quer dar uma saída, tomar uns drinks hoje à noite? Aí o B falou assim, oh, I'm sorry. Me desculpa. I can't. Eu não posso, que é cannot, né? Abreviação do cannot. I, tananã, a date. Date é encontro em inglês. É encontro amoroso mesmo, né? Date é encontro. E aí? I will have. Presente simples. Presente, sim. Tô louca, gente. Agora que eu... Desculpa. Não, eu sei, mas Sorry. eu adoro isso, porque eu vou passando dizendo presente, vocês vão, aí vocês esquece que é I have a date. Simples assim. Às vezes o óbvio é o óbvio mesmo, tá? E aí vocês pegam e erram. Ser tão óbvio, vocês pegam e erram. Adoro, cara. Vamos lá, olha aqui, ó. Every morning, toda manhã, Sally, presente simples ainda. Toda manhã, a Sally, tananã, her kids to football practice. E aí? A Sally, os filhos dela, drives her kids to football practice. Então, a Sally dirige para levar os filhos para praticar futebol, para jogar futebol, brincar de futebol. Beleza? Ela quer que o filho dela seja quem? O Neymar. Tá difícil. Vamos lá. Aqui, ó. Agora, presente contínuos. Vamos lembrar? Contínuos é o verbo principal com ing? Sim. E antes o verbo to be? Sim. E o verbo to be em que tempo verbal? No presente. Então, ó. My mother, not, tananã. E é o teach, tananã. A class at the moment. Minha mãe, tananã, a class, a sala, no momento. Is not teaching ou isn't
teaching. Lembrando que o isn't nada mais, nada menos do que a abreviação do it's not. Beleza? Teaching, verbo principal com ing. No caso aqui, ele quer uma negativa. Prestem muita atenção, porque ele deu o not e o teach. Você já sabe que tem o ing. Como tem o not, a negativa sempre virá depois do auxiliar. Então, anote isso. A negativa sempre virá depois do auxiliar, antes do verbo principal. Beleza? E aqui, ó. He sleep yet. Lembrando que isso é uma pergunta no presente contínuos. Verbo principal com ing e antes o verbo to be? Sim. No presente? He's Sim. sleeping. Hã? Is he sleeping yet? Is he sleeping yet? Porque numa pergunta, o auxiliar troca de lugar com o pronome, com o sujeito, na verdade. Beleza? Então, por isso que trocou de lugar, porque é uma pergunta. Is he sleeping yet? Yet é ainda. Ele ainda está dormindo? Ou ele permanece dormindo? Olha aqui, ó, presente contínuos. Então, mesma coisa. My son, his homework. Homework, dever de casa dele, né? His homework, my son, meu filho. E aí? Is finishing? E aí? Alguém concorda com a Lineide? Is Is finishing. finishing. Ok? Meu filho está terminando o dever de casa dele. Em dúvida no finishing, mas tá certo. Finishing. Yeah. Maria, ou Maria, do jeito que vocês quiserem falar. Study é o verbo principal. For the exam. Lembrando que é uma pergunta. E aí? Is Maria studying for the exam? Show Falei- de não sei se eu bola. falei muito. Show de bola. Show de bola, Carlinhos. Isso mesmo. Is Maria studying for the exam? Lembra sempre que o X, lembra do X-Men. Porque o X eu vou falar X. Sempre. Então, exam. E o M, am. Então, exam. Ok? Is Maria studying for the exam? E aqui? My parents, o verbo principal. A movie now. Movie now. E aí? Are watching. Opa! Are watching. Certinho. Verbo to be e o verbo principal com ing. Verbo to be are, porque my parents são eles. Show de bola. Some patients tanana, to see the doctor. E aí? Are waiting. Are waiting. Porque são eles, os pacientes. O verbo to be e o verbo principal com ing. We, eu tenho uma negativa aqui, o not, e o verbo principal é go to a restaurant. E aí? We Aren't aren't going. going. We aren't going, or we are not going, or we are not going. Ok? E aí? John tem uma negativa de novo. O verbo é play with his friends. E agora? Isn't Joe playing with his friends? Não. Por quê? Não, Ele deu o John no começo. foi. Então, se eu dei o John no começo, John is not or isn't playing with his friends. Foi isso que você disse? Foi, mas mas não é uma pergunta? É uma pergunta. Mas aqui ele já deu o John. Se ele deu no início o John, você continua, segue o jogo. Entendeu? Você só inverte o que tem que inverter. Entendeu? Sasha, no outro caso que teve a Maria no. na Era isso que eu ia frase, perguntar. No Teria da que Maria ficou inverter. isso, Mas Maria. esse é um exercício real, tá? Eu tirei de um exercício real isso aqui. Eles Acho erraram. Eles acho que erraram. Eles teria- erraram. Na verdade, eu teria que inverter aqui o auxiliar is com o John.
Is John not playing with his friends? Seria dessa forma. Mas ele não inverteu, então segue o baile, né? É um erro deles aí. Mas tranquilo. Mas é um exercício real. Beleza. Olha aqui, ó. Mas o importante é que vocês sabem como funciona, que a gente tem que inverter com o sujeito. Olha aqui, ó. Jennifer and I, Jennifer e eu, tanana, class this morning. A sala de aula essa manhã. E aí? O verbo é Are skip. skipping. Skip. Skip Are. é... O que é skip? Sei não. Não sabe o que é skip? Boa pergunta. Jennifer and I are skipping class this morning. Skipping é como se fosse assim, Jennifer e eu, nós não assistimos a aula, nós deixamos passar a aula essa manhã. Bolo aula. Pular, a gente podia usar, acho que pulamos, né? Exatamente. Matamos a aula. Matamos a aula essa manhã. Aqui no Nordeste, aqui em João Pessoa, a gente chama gasear a aula. Gasear, matamos, nós burlamos Gasear a a aula. nós passamos a aula toda na quadra atrás, fazendo o quê? Olha aqui, ó. Desse modelo. Sasha fez muito isso. Não, eu não. Porra, pula essa. Vamos lá. Skipping that. Ó. Macio agora. You not listen to your father. Agora tá ficando bom o negócio. E aí? Presente contínuos. Contínuos é o verbo principal com ing, antes o verbo to be, no presente. Agora. Sim. Lembra que é uma Aren't pergunta? you listening? Aren't you listening to? Muito bem. Ou are you not listening to? Listening to. Ok? E aqui? É uma outra pergunta, tá? Presente perfeito. Preste atenção. For how long, tanana, in Canada? For how long are you living in Canada? Have you? É o present perfect, eu não vi lá em cima. Ó, o perfeito. Ai, meu Deus. É, exatamente, é o I perfeito. hate. Como diz o Arnaldo, que ele não está aqui, eu posso zoar, e o Hans é perfeito, né? Então, perfeito. Eu não vi que tinha mudado o tempo verbal. For how long have you lived in Canada? Ok? Have. Vamos lembrar? Presente perfeito. O have em que tempo verbal? Presente. O have no presente é have e has para he, she, it. Beleza? Só estou relembrando isso aí, para você dizer que eu não lembrei. E aí, depois dele, eu tenho que ter o verbo principal, ou o verbo que tiver encostado nele pode ser até auxiliar no passado particípio. Beleza até aí? Tranquilo. E agora? I, tananã, the same car for more than 10 years. Tananã, o mesmo carro por mais de 10 anos. I'm thinking about buying a new one. Eu estou pensando em comprar um novo. Zerinho. E aí? I have. Tem certeza? I have had. O meu verbo principal é o have. Eu não disse que meu auxiliar é o have. O único verbo que eu dei é o have. Cuidado com isso. Entendeu, Marcinho? Porque, ó, I have had. Porque o meu próximo verbo, eu repeti isso. Eu falei, meu próximo verbo, ele tem que estar no passado particípio. E o verbo que eu dei foi o have. Olha a caixa. Acho que o have é auxiliar e o had é o verbo. O have é o verbo. E o verbo e o have é auxiliar. O have está como had, porque ele está no passado particípio. Ele está como ele é o verbo principal. Um é o auxiliar e o outro passa a ser o verbo. É o principal. O verbo que eu dei aqui para você usar foi o have. Então ele não é auxiliar. O tempo verbal me obriga a usar o have porque é o perfeito.
Uhum. E aqui? I, tananã, chocolate, since, não é science. Science é ciência. Escreve diferente. Aqui é I, tananã, chocolate, since I have I loved was a child. Child é criança, né? No singular. Então, tananã, you might even call me a chocolate. Chocoholic. Chocoholic é chocolate. E aí? I have loved. I have been. Have loved. Por que não é have been, Hans? Seria have been se eu tivesse o perfeito contínuos, porque depois do have eu teria que ter ele no particípio depois do have. E seria o verbo to be, por isso que o verbo to be no particípio seria o be. Entendeu? Boa. Encontrei isso na internet sobre verbo to be. Meu celular disse, encontrei isso na internet sobre o verbo to be. Olha aqui. Essa foi ótima. Ó, o celular é muito louco. Ó, presente perfeito. Ainda é o presente perfeito. John, o verbo é work, for the government since he graduated for Harvard University. Então, John, for the government since he graduated for Harvard University. E aí? I have work. Para o governo, desde que ele se graduou na Universidade de Harvard. É o quê? Fala aí. Has worked. Tem trabalhado? Have worked. Has worked. Has Has não é é o verbo to be conjugado no presente na terceira pessoa do singular, que é John, que é he. Então, has worked. E o próximo verbo no passado particípio, que na maioria das vezes, 99% das vezes, é escrito igual ao passado simples, tá? Já digo logo de cara, por isso que é worked. I've been with Judy for more than 5 years. Eu estive com a Judy por mais de 5 anos. During that time, durante esse tempo, many changes in her personality. Ou seja, provavelmente essa pessoa que está falando não está mais com a Judy, porque ele está dizendo, eu estive com a Judy por mais de 5 anos. Durante esse tempo, muitas many changes. Durante esse tempo, muitas mudanças na personalidade dela. E aí? I Have have socks. seen. Só seria se fosse, Hans, no passado simples. Seria I saw many changes in her personality. Mas como é presente perfeito, é um presente perfeito, quem é que vai estar no presente sempre? Lembra disso? Quem é que vai estar no presente sempre, o presente perfeito? O have. Passado perfeito, quem é que vai estar no passado? O have. E o que vai acontecer com o próximo verbo depois do have? Vai estar no passado particípio. Ponto final. Agora, se for passado perfeito, passado no have, e o verbo depois, passado particípio. Entenderam? Beleza. And thank you, guys. Ok? Gostaram da aula? Espero que vocês tenham gostado. Tem que dar uma estudada de novo nela, mas... Muito show. Estuda. Lembra, essa semana vai ter exercício semana passada e dessa. Eu não me recordei colocar para vocês. Mas vai ter das 2 semanas aí para vocês, viu? Assista a aula de novo. O que eu aconselho vocês? Vou assistir de novo. Tempo verbal é algo complexo. Então, assiste depois escrevendo, anotando, principalmente os pontos principais aí para vocês não esquecerem. Beleza? A planilha facilitou muito para entender. Não ficou mais fácil? Ficou mais simples. Né? Sasha diz assim, anota os pontos principais. Todos são principais. mas é questão, assim, muitas coisas que eu vou falando, eu sei que fica na cabeça de vocês, mas como eu falo muito, né? E então eu sei que às vezes passa um pouco,
né, do que vocês deveriam aprender de fato. Então, assiste de novo que vocês vão anotando algo que vocês acham importante, que às vezes eu nem falo que é tão... isso aqui não é importante, não. Às vezes eu só estou falando e passa batido, mas eu sei que são coisas que ajudam vocês a aprender. Tá bom? E lembrando que meu WhatsApp está à disposição de vocês, se tiverem qualquer dúvida, é só perguntar. Tá bom, gente? Valeu, Sasha. Beijo no coração de vocês. Thank you Cabeça so much. ocupada e coração